Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia a você que está em casa preparando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia a você também que está no seu veículo percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam as nossas cidades aqui na região serrana capixaba. E um bom dia especial também para você que nos acompanha pela nossa rádio online. Neste domingo, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Castelo, e o escritor José Coco Fontan irão realizar o lançamento do livro Frei Alaor, um santo que viveu entre nós. A obra fala da vida e vocação religiosa do sacerdote que atuou aqui na região serrana capixaba. E também detalha a presença da Igreja Católica nas localidades de Venda Nova e Conceição do Castelo. Para falar mais sobre esse livro e sobre esse evento, nós recebemos aqui na Rádio FMZ José Coco Fontan. José, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Désio. Bom dia aqui para toda a equipe da Rádio FMZ e para os ouvintes da Rádio FMZ. É um prazer voltar aqui e falar exatamente sobre esse personagem. Há muitos anos nós estivemos aqui falando sobre esse personagem no primeiro trabalho. E mais recentemente nós tivemos aqui com o Chico, no programa dele da manhã, com alguns colegas dele aí, inclusive do tempo de agostinianos, e eu participei desse papo falando um pouquinho sobre esse personagem aí, o Frei Alaor dos Santos, do evento de lançamento desse livro oficialmente lá pela paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Conceição do Castelo, no dia 27 de agosto, agora, às 15 horas. Mais uma vez, seja bem-vindo, José Coco. Nós vamos agora para o intervalo e é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos falando sobre o lançamento do livro Frei Alaor, um santo que viveu entre nós. E para falar sobre essa obra, nós recebemos o autor dela, José Coco Fontan, que é escritor, pesquisador, historiador e também advogado. A primeira pergunta é o seguinte: qual que é o objetivo desse livro? Por que ele foi escrito? Veja bem, esse livro, como outros também que eu trabalhei, é o registro da memória. É a memória histórica, preservar. Esse personagem, ele é importantíssimo aqui na região. Importantíssimo. Importantíssimo está onde passou. Onde passou. Com as virtudes, com os tropeços que teve. Ninguém é santo, e nem os santos deixaram de ser pecadores também. Mas ele é um personagem significativo na promoção das pessoas, na promoção social, no desenvolvimento das regiões. Ele trabalhou muitos anos aqui no Espírito Santo, e com destaque aqui para a nossa região. Ele chega aqui em 1959, na Fazenda do Centro, que é dos Padres Agostinianos, que é município de Castelo, e ali os agostinianos já tinham ali 2 padres ali fixos, o Frei João Chávere como administrador e pároco dessa imensa paróquia Nossa Senhora da Conceição. Imensa paróquia. Era todo o município hoje de Conceição, todo o município hoje de Venda Nova e grande parte do município de Castelo. Pertencia à paróquia de Conceição do Castelo, a paróquia Nossa Senhora da Conceição. E Frei Alaor chega aí para ser o coadjutor dessa paróquia. Quer dizer, é ele que realmente botou o pé na estrada, literalmente andando a pé, a cavalo, de trator, de jipe, etc, para dar atenção a essas acho que eram 47 comunidades. Olha só que trabalheira, E tinha o Frei João na administração da fazenda, tinha também o Frei André Betelli,
que hoje ele é diocesano, inclusive lá em São Paulo. O André que dirigia o seminário. Frei João criou uma escola primária ali na Fazenda do Centro. Não é? Ele entendeu que toda aquela população daquela região, Fazenda do Centro, Forno Grande, Caxixe, Limoeiro, etc., não é? Aquele pessoal não tinha escola. Aí ele criou essa escola ali. E ali, evidentemente, lançou a rede das vocações, né, sacerdotais. Né? Saíram muitos padres dali, muitos padres. Né? E o Frei Elaô, então, chega nesse período, né, dessa grande paróquia para fazer a administração local de todas essas capelas, etc. Esse foi, né, extraordinário. Mas ele trabalhou em Garapaba, em São Paulo, Ribeirão Preto, Franca e na própria São Paulo, lá na Vila Hamburguesa, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e trabalhou muito no Rio de Janeiro, na paróquia São Januário Santo Agostinho. Não é? Ele foi vigário ali, foi o administrador daquilo dali tudo, né? O pároco. Ali um imenso trabalho, ele tem uma estima muito grande ali. E seu José, ele tinha algum diferencial? Porque eu não conheci, né? Eu sou um pouco mais jovem, não conheci. Mas eu ouço muito relatos de pessoas que o conviveram, né? Foram fiéis e tem uma estima, tem uma memória, tem uma gratidão. Frei Elaô, ele tinha algum diferencial? Olha, na observação popular, né? No conceito popular, ele é um santo homem, um santo sacerdote. Não é? Na observação popular, no conceito, na admiração, na veneração popular, né? Nesse respeito popular. Não é? Tem alguns críticos, tem. Né? Eu não estive com esses críticos. Não é? No primeiro trabalho, lá na construção do memorial dele, lá em Conceição do Castelo, eu e a equipe, né, é claro, não é, que trabalhou, não é, nesse projeto, acho que mais de milhares de pessoas. E nunca estive, né, com ninguém na oposição à memória, ao respeito ao Frei Elaô. Não é? Mas a importância dele, o Edésio, é muito grande exatamente. Não é só no aspecto religioso, não é? Da evangelização. Na esteira desse trabalho dele vem o desenvolvimento social. Né, porque ele deu um up, né, como está na expressão hoje aí, em todas as comunidades, as festas, a atenção que ele dava, né, isso daí angariou outros elementos. Esse livro, inclusive, traz aí um depoimento, tem 2 depoimentos interessantes. Tem um que é de um procurador de justiça aqui no estado, Dr. Eliezer Siqueira de Souza, que é batista. A formação dele é na congregação batista. Não é? E o outro é o depoimento do engenheiro agrônomo, o Kleber Bueno Guerra, que hoje ainda é um dos diretores do Incapé, e na época ele estava recém-chegado ao Espírito Santo, formado em Viçosa, para trabalhar na Acares. A Acares é aquela empresa embrionária do que hoje nós temos em Incapé. Só que a Acares, ela tinha uma outra atuação, abrangente realmente. Então ela tinha um programa de extensão rural. E ali tinha puericultura, economia doméstica e tudo. Então toda a festa de Frei Elaô, toda a celebração dele no interior, a equipe da Acares, capitaneada na época pelo Kleber Bueno Guerra, eles participavam. E o Frei Elaô então dava essa abertura, né, para que ali tinha os cursos, né, os filmes, os filmetes, etc, etc. Então nessa esteira veio muito. Aí você olha também pelo lado da política administrativa municipal nas prefeituras. Originalmente nós éramos aqui nessa região município de Castelo, não é? Município de Castelo. A emancipação veio em 63, né? Mas pela atividade do Frei Elaô, a simpatia dele, a importância dele nessas comunidades, quer dizer, a prefeitura também aderiu a esta vontade e a necessidade de desenvolver. Aí vieram estradas, escolas, assistência social de saúde, especialmente, né?
Então é um valor extraordinário. Eu vejo aí como um outro perfil dessa atividade dele. Não é? Era diferente o Frei Laor? Foi diferente, como tantos outros em tantos outros lugares. Não é? Ele deixou de ser apenas aquele administrador canônico, não é? E saiu realmente para a evangelização, não é? De uma forma, não sei se mais completa, não é? Mas abraçando a comunidade. Até porque anteriormente o que podiam fazer, por exemplo, Frei João ficou 20 anos nessa administração. Com a fazenda do tamanho que tinha, os encargos que tinha, não tinha como visitar todo mundo a todo tempo, não é? Principalmente nas datas festivas de padroeiro, não tinha, não é? E antes deles vieram aqui os Verbo Divinos, na Sociedade Verbo Divino, os verbitas. Eles moravam em Cachoeiro nessa época, mas a sede já era Juiz de Fora. Eles ficaram 20 anos também na paróquia, 20 anos. Mas em que tempo? No tempo que eles tinham que se deslocar de Cachoeiro do Itapemirim para vir para cá e atender isso tudo. Não tinha condições. Quer dizer, praticamente uma vez por ano, talvez. Essas comunidades meio que ficavam órfãos, sem uma assistência religiosa, né? Exatamente, e pensar no isolamento, inclusive, né, que tinha essas comunidades, isolamento geográfico, muito distantes, não é? E qual era a comunicação? Não é? Eram as festas onde as pessoas se reencontravam para trazer as novidades, né? As notícias das famílias, né? da produção agrícola, quer dizer, do trabalho, etc. Fora disso, quem trazia novidade, quem trazia notícia eram os boiadeiros, né? Os muladeiros, as tropas, essas coisas, né? E o rádio, né? A importância do rádio. Mas aí precisava da energia elétrica, né? Nós não tínhamos o rádio a pilha, era o rádio valvulado, né? E aí, quer dizer, a comunicação veio muito depois, os meios, né, modernos de comunicação veio muito depois. Certo, muito bom. Nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre o livro Frei Laor, um santo que viveu entre nós. Esse livro vai ser lançado neste domingo, às 15 horas, lá na paróquia de Conceição do Castelo. Para falar sobre essa obra e sobre a história do Frei Laor, recebemos aqui José Coco Fontan. O senhor citou aqui um depoimento que tem no livro. Tem mais depoimentos de outras pessoas? Tem muito depoimento. Tem depoimentos assim de estima pessoal, né, de consideração, né, como você vê aí do Frei, né, o Padre Francisco Cebolano Botassin, né, tem do Padre Francisco de Melo Cassaro, né, você tem aqui do Tarcísio Botassin, professor, que hoje é vice-prefeito de Venda Nova, tem do prefeito de Conceição do Castelo, aí tem do Kleber Bueno Guerra, tem do Eldomir Xavier, lá em Belo Horizonte, importantíssimo, né? Eldomir foi até meu colega de grupo, né? Escolar, essas coisas. Você tem muito. E tem também o depoimento das pessoas que atribuem ao Frei Laor as suas curas, né? Curas, saúde, espirituais, né? A reunião da família, a reunificação das famílias. Então tem muita coisa aí, né? Esse trabalho tem, com a capa, ele tem 350 páginas com a capa. Agora, eu incorporei neste trabalho aquele primeiro do Frei Laor, A Divina Missão de Curar, para não perder o elo, né, daqueles depoimentos, daqueles fatos ali. Bem, agora aqui você tem também mais dados biográficos, né? E aqui eu pude andar um pouco mais ao Rio, lá em São Paulo, Ribeirão Preto, Franca, Casa Branca, né, onde ele nasceu, né? Eu pude andar isso daí e colher documentos e depoimentos, né, para esse trabalho aí. Então foi meio que um trabalho de campo também do senhor, né? O senhor foi até esses lugares, fazer as pesquisas, né? Sim, um trabalho de campo. Alguns depoimentos aí de cura, o que é atribuído a Frei Laor, digamos, nessa transmissão
espiritual, de energia, né, da bioenergia, etc., eu aproveitei muitos desses depoimentos que estão lá no Memorial Frei Alaor em Conceição do Castelo, né? É um documentário que tem lá fantástico, né, com laudo médico, etc, etc. Mas a grande maioria aí eu visitei pessoalmente, entrevistei pessoalmente. Nessa região aqui, por exemplo, do Aracê, que era uma região assim, muito, Vitor Hugo, Aracê, muito próximas ao Frei Alaor. Esse pessoal todo aqui, essas comunidades todas têm uma imensa devoção ao Frei Alaor, uma imensa devoção ao Frei Alaor. Recente agora eu estive com um pastor, ele é assembleiano, não é? Não vou declinar o nome, até em respeito a ele. Ele não me autorizou a falar em nome dele, mas estive com ele, e ele, quando criança e jovem, né, a família levava ao Frei Alaor para receber bênçãos. E ele é um pastor assembleiano, né, mas tem profunda admiração. Tem um outro pastor aqui, que ele é batista, presidente, titular, né, da 2ª Igreja Batista de Barcelona, lá no município de Serra, né? Ele é apaixonado por Frei Alaor, sabe histórias de Frei Alaor, não é? Quer dizer, pessoas que têm admiração pelo trabalho de Frei Alaor. No primeiro trabalho aí, o fotógrafo que me acompanhou, ele também não é católico, não é? Ele também não é católico. Testemunha de Jeová, inclusive, o que me acompanhou no primeiro trabalho. Ele ficava admirado de ouvir aquelas pessoas falando sobre o Frei Alaor. E o interessante é que essas pessoas todas falam, os de hoje, os de ontem, os de sempre, como se ele tivesse presente, não é? A intimidade é tamanha, quer dizer, a confiabilidade, a admiração, o respeito é como se ele tivesse presente na conversa, né? É fantástico isso daí. Então, mas tem muita coisa, tem até, eu abro aí um parêntese interessante aí sobre os não católicos da época de Frei Alaor com os quais ele lidou, né? Ele foi de uma abertura absoluta, né? Quer dizer, ele migrou do rito trentino para o rito já do Concílio Vaticano II, mas migrou assim sem nenhuma dificuldade, não é? A convivência com outros irmãos de outras denominações, etc, né? Ele conviveu maravilhosamente, pacificou até as relações antigas entre católicos e chamados protestantes, né? Tem a presença dele em alguns episódios aí também, né? É um negócio interessante. Folheando aqui seu livro, Zé Coco, me deparei com uma mensagem do Padre Cleto Calimã também, né? Que ele fala que quando ao falar de uma vinda do Frei Alaor aqui para Venda Nova, ele fala assim: a noite dentro da igreja e fora da igreja de São Pedro, enxame de 2.000 abelhas, se referindo aos fiéis, né, que lotavam a igreja dentro e fora, sim, ávidas do mel purificador de Frei Alaor. Sim. Ou seja, já demonstrava-se, né, esse depoimento da década de 70, já demonstrava a popularidade, a procura dos fiéis para o Frei Alaor, não é? Sim, e o Padre Cleto, né, é uma figura destacada, né, no clero salesiano, né, na congregação salesiana, e aqui em Venda Nova o Padre Cleto, né, é um dos alicerces, né, do tecido social. Hoje constitui o Venda Nova do Imigrante, essa região. Então, uma crítica do Padre Cleto, realmente você tem que, né, respeitar, porque ele é um venerável na exposição, né, das ideias, foi também no desenvolvimento, né, uma cabeça fantástica, né? Um homem além do tempo dele, mas muito além do tempo dele. Eu tive, né, a satisfação de conviver pessoalmente com ele, né, por muito e muito tempo, né, com o Padre Cleto. E quando eu o convidei, Padre Cleto, precisava de uma mensagem, né, de Vossa Reverendíssima aqui nesse trabalho de Frei Alaor. Ele falou: olha, eu não sou digno de falar de Frei Alaor. Foi o que ele me disse no escritório dele ali no Colégio Salesiano.
mas ele fez esse texto admirável, esse texto dele aí, né? Admirável aí. E aí está esse exemplo, né, da admiração popular, da veneração popular ao Frei Laô. Né? A Laô é um agostiniano, é uma ordem monástica, né, conventual, etc., agostiniana. E o Padre Cleto é um salesiano. Quer dizer, são duas realidades diferentes, né? Nesse contexto aí, né, das ordens, congregações e mundo, né, religioso da Igreja Católica, né? E ele fez essa, além de que o Padre Cleto é daqui de Venda Nova, não é? Quer dizer, de origem italiana, né? Pai, mãe, etc., né? Como quase todos nós aqui somos, né? E o Frei Laô, a origem dele é lá em Casa Branca, em São Paulo, de uma família negra, não é? E foi criado, quer dizer, né? Foi adotado depois por uma família que não tem qualquer ramo italiano, etnia italiana, né? E tem uma admiração fantástica lá em Tambaú, onde ele foi criado realmente, né? Com a família lá, identifiquei os familiares dele lá, são pessoas maravilhosas. A igreja onde ele foi batizado, a igreja de Santo Antônio, a matriz de Santo Antônio, né? E ele sempre que ia a Tambaú celebrava lá. O Frei Laô, nesse diferencial que você se refere, né, de Frei Laô, eu atribuo, né, além das qualidades pessoais dele, a capacidade pessoal dele, capacidade intelectual, a fé, né, que foi a grande ferramenta dele nesse trabalho todo, trabalho espiritual, esse entusiasmo que ele teve também na administração paroquial, aqui em todos os lugares onde ele passou, eu atribuo também a fé, né? Foi a grande ferramenta dele, a fé, a devoção dele, né? Ele, né, tinha a devoção a Deus, né, ao cristianismo, as suas devoções pessoais, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora da Consolação, Santo Antônio e São Vicente, foram até os patronos, né, espirituais dele de ordenação. Ele se valia, Santa Teresinha do Menino Jesus, né, tem um sonho dele recebendo um ramalhete, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus também. Mas a presença do hoje, né, já é beato, Donizete de Lima, o padre Donizete de Lima, que é até mineiro, mas é tido como o santo de Tambaú, né, porque é ali que ele fez realmente o grande trabalho dele. E o Frei Laô foi coroinha dele, aliás, foi batizado por ele lá em Tambaú, foi coroinha dele, né, Frei Laô, e ele é quem encaminhou o Frei Laô para os seminários agostinianos. Tambaú e Ribeirão Preto são próximos ali, Franca, não é? E ele que encaminhou. E o Frei Laô constantemente visitava, em vida ele, né, ele visitava pessoalmente o padre Donizete. E após a morte de Donizete, padre Donizete, o Frei Laô visitava o túmulo, a capela, né, tem lá a casa do relicário do padre Donizete de Lima. Hoje tem um santuário, né, na praça que também chama Donizete de Lima. Tudo ali é Donizete de Lima, né, toda aquela região ali. E Frei Laô tinha uma ligação estreita com o padre Donizete de Lima, né? Seu José, e há algum processo ou alguma intenção, algum projeto para a beatificação do Frei Laô? Olha, é intenção. Esse trabalho, inclusive, é um trabalho que me foi solicitado, né, pela paróquia em Conceição do Castelo, para dar uma revitalizada no memorial, uma revitalizada arquitetônica, né, lá no memorial Frei Laô, e também que sirva como, digamos, um primeiro degrau, né, para pesquisa, para consulta, né, para esse possível processo de beatificação. É uma iniciativa da paróquia, evidentemente, do povo, não é só da paróquia de Conceição do Castelo, mas tem que ser um movimento encabeçado, né, por todos os admiradores dele, né, por onde ele passou, e na realidade é o bispo, né, o bispo diocesano, que dá a primeira canetada aí, digamos, né, para a abertura desse processo. E forma uma comissão de investigação que vai percorrer, aí encaminha, é um longo caminho, né? O processo é um longo caminho, mas
eu trabalhei também com esse propósito aqui, de atender a esta solicitação de que este trabalho sirva já como elemento de pesquisa, não é, para um possível processo de beatificação, não é, além de servir lá a paróquia como suporte para a revitalização do memorial. Certo, então agora nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso assunto hoje é sobre o lançamento do livro Frei Alaor, um santo que viveu entre nós. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o escritor dessa obra, que é José Coco Fontan, que além de escritor, também é pesquisador, historiador e advogado. Nessa obra que o senhor escreveu, além dessa parte atual, está anexada o conteúdo do primeiro livro, que faz todo um resgate da história religiosa, das congregações, dos sacerdotes que atuaram aqui na região, certo? Sim, perfeitamente. Não é? Foi abrangente, né? Foi abrangente, porque não é um fato isolado. Não é um fato isolado, né? Toda essa região está no contexto. Toda essa região está no contexto. Inclusive a região, digamos assim, um pouquinho mais distante, que é o pessoal lá da vertente do Capixaba, do Caparaó, né? Iuna, Irupi, etc., né? Muniz Freire, né? Ibitirama, aquela região ali. Nós estamos no mesmo contexto civilizatório, mesmo contexto religioso, mesmo contexto social, não é? Os municípios que depois, na criação, né, nessa redivisão, né, geopolítica aí, né, do Estado, aí vem a criação dos municípios, etc., né? Mas na origem, né, nós estamos lá na província do Espírito Santo, depois na República, aí já vem o Estado do Espírito Santo, mas é a mesma realidade, E tanto lá quanto cá você encontra as mesmas histórias, a mesma origem, a mesma raiz, é igual, tudo igual, né? Especialmente aqui, ou então particularmente para essa nossa região aqui, não é? Digamos, a antiga paróquia de Conceição do Castelo, a ligação com Iuna, que era um outro povoado da época, né? Era um outro arraial, né? um núcleo urbano iniciante, digamos assim, era lá e cá. A estrada dava daqui para lá, de lá para cá, a antiga estrada aí do Rubim, né? Que hoje é a Rota Imperial, aí, né? Deram o título de Rota Imperial, a antiga estrada do Rubim. Então esse era o caminho da comunicação. E na história, né, você pega lá, por exemplo, os escritos que estão lá na paróquia e de Nossa Senhora dos Prazeres, lá em Iuna, não é? Lá é Nossa Senhora Mãe dos Homens, agora, né? Os escritos que estão lá são os escritos que estão aqui também. Porque eram comunidades que do tempo do aldeamento, da primeira civilização, digamos, né, da presença, né, do poder público, intrinsecamente ligado. Toda essa região aqui com a virada aqui do Guandu, não é? A virada do Guandu. Hoje, quando cheguei, você viu o Chico me cobrando a devolução do livro do bispo, né? Que é o Dom Pedro Maria de Lacerda, quando passou por aqui. Olha, é fantástico o relato daquele bispo. Né? E toda a ligação dessa nossa região aqui com o Guandu, né? Que é uma outra bacia, né? Aqui a região do Aracê, né? Que é a bacia também aí já é do Jucu, a bacia lá do norte, lá do Itapemirim, da vertente de lá, de Muniz Freire, etc. É uma coisa impressionante. Nós estamos na mesma geografia, na mesma geopolítica, mesma coisa. Não é? Então eu fiz questão de ter essa lembrança aí, de dar um apanhado bem regional possível, né? O mais possível que eu pude fazer aí nessa história. Seu José, então vamos reforçar agora o dia, a data do lançamento desse livro. Esse livro ele foi todo doado à paróquia, né? Meu trabalho doado,
as pessoas que participaram aí comigo também, né, prazerosamente, né, doaram toda a participação aí à paróquia, e a impressão dele na gráfica agora é uma verba do Serviço de Cultura lá da Prefeitura, considerando que o memorial ele já faz parte do Conselho Turístico Religioso Municipal. Então já receberam lá, quer dizer, a Prefeitura pagou diretamente a gráfica. Nesse dia 27 agora de agosto, a paróquia, né, de Conceição do Castelo, paróquia Nossa Senhora da Conceição, ela fará o lançamento oficial desse trabalho. Às 3 horas, quer dizer, às 15 horas, uma celebração eucarística e também uma celebração cívica, né, para lançamento. É ali mesmo na paróquia, no salão paroquial, que tem um memorial também ao lado ali, né? E todos são convidados. Tem muitos ligados à Frei Elaô aí que já colocaram nas redes sociais, inclusive, né, nesse convite. Nós acreditamos que haverá, né, realmente uma festa digna dessa memória desse frade agostiniano aí de Frei Elaô. Então, dia 27 de agosto, às 3 horas. Por que 27? Coincide como uma festa também, é uma data agostiniana, que você fala aí de Santo Agostinho e Santa Mônica, né? E também é uma data de inauguração do memorial, lá em 2004, né? O memorial foi inaugurado em 2004, quando nós trouxemos os restos mortais de Frei Elaô do Rio de Janeiro para ali, para Conceição. Então, no dia 27 de agosto, às 3 da tarde, a celebração eucarística e a entrega desse livro aqui à comunidade. Tudo isso é um trabalho da paróquia. Tudo isso é um trabalho da paróquia, né? Eu hoje nem vivo mais na paróquia, há muitos anos, né? Hoje eu vivo aqui na comunidade Imaculado Coração de Maria, que é aqui em São José do Barcelos, que é a paróquia Nossa Senhora de Fátima de Pedra Azul, né? Ali já é Domingos Martins, já é distrito de Aracê. Mas nós nunca nos furtaremos a estender a mão naquilo que, né, puder, for possível, né, para essas obras, né, com esse propósito, igual esse daí do Frei Elaô. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer ao nosso convidado, José Coco Fontan, o autor do livro Frei Elaô, um santo que viveu entre nós. José Coco, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela sua obra, pelo seu trabalho de memória, de história aqui para a nossa região. Eu agradeço em nome da memória desse santo homem, o Frei Elaô dos Santos, e eu preciso registrar que nós estamos aqui na FMZ, né, que é a emissora da Fundação Máximo Zandonade. O seu Máximo, ele tinha profunda admiração também por Frei Elaô, né? E o Máximo, como eu também, foi marista, né? Ele foi marista. Lá na década de 40, ele estudou em Mendes, né? Aqui tem um outro marista antigo, fundador do Colégio Marista Nossa Senhora do Brasil em Colatina, que é o arquiteto João Lucas Ribeiro Borges. O João foi marista. Ele é fundador lá do Colégio de Colatina. Aí depois ele fez, na época era Belas Artes, né? Hoje você tem um curso de arquitetura. João fez Belas Artes em Minas Gerais, e aí, né, preferiu a vocação, né, como arquiteto, né? Então o Máximo, ele tem um livro que é a história da igreja em Venda Nova. Ele tem um artigo ali fantástico sobre o Frei Elaô, inclusive uma foto dele com o Frei Elaô. Procurei aqui com os familiares dele, não conseguimos aquela foto para reproduzir aqui nesse trabalho, uma pena. E tem também o Benjamin Falqueto, né? Falecido, né? Seu Benjamin, de saudosa memória, ele, a família dele, né? Fantástico também, quando se referia, foi grande amigo de Frei Elaô, etc. Né? Benjamin foi prefeito nosso, né? Pessoa extraordinária. Então essas pessoas também têm essa referência e reverência que nós fizemos ao Padre Cleto também, né? Com relação a Frei Elaô. São pessoas de vastíssimas virtudes, né? Políticas aqui, sociais, etc. Mas com relação a Frei Elaô, né? Eu cito essas 3 pessoas no livro. Tá, ok? Muito obrigado, Edésio, pela oportunidade. Eu acredito que a paróquia também está agradecida, né? pela oportunidade. E fica aí, né, para os ouvintes todos do programa,
esse convite para o dia 27 de agosto, às 3 horas, né, ir à Conceição do Castelo participar da celebração eucarística e do lançamento, da entrega, né, à comunidade desse trabalho aí pela paróquia lá. Muito obrigado, um abraço para vocês, para todos os ouvintes. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.